Se você está aí na fase inicial da escrita da sua dissertação ou da sua tese, esse vídeo aqui é para você. Eu já estive no seu lugar e eu sei como é que é aquela sensação de por onde é que eu começo? A gente fica ali patinando e realmente não consegue sair do lugar porque não sabe o que faz primeiro, não sabe por onde que vai, quais são os caminhos. Mas calma, que hoje eu vou te mostrar aqui 3 passos para você conseguir escrever aí a sua tese ou dissertação com confiança. E aí o primeiro passo é definir a estrutura básica do texto. Por que a estrutura básica é importante? Porque ela é aquilo que vai determinar como é que o nosso texto vai ser construído. Eu sempre costumo aí comparar a estrutura básica do texto à estrutura de uma casa. E aí por isso a metáfora da casinha que eu sempre trago. Por quê? Assim como uma casa que tem os pilares ali para ser erguida, para depois erguer as paredes, nós temos no texto científico também esses pilares, para depois sair levantando aí, erguendo capítulos e seções e tudo mais. Então, nós precisamos ter esses pilares na escrita científica, que são tema, problema, objetivo, né? Objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, justificativa, hipótese e por aí vai. Então, esses são os principais elementos, os principais pilares ali do processo para iniciar um texto científico. Então, eu vou iniciar um artigo, eu vou iniciar uma dissertação, eu vou iniciar uma tese, um TCC, independentemente disso, eu preciso desses pilares bem sedimentados para que eu possa depois levantar capítulos e seções. E aí quando a gente não tem clareza sobre esses pilares, consequentemente lá na frente acaba se perdendo. Então acontece muitas vezes de um acadêmico chegar para mim, olha, eu estou aqui travado nesse capítulo, não sei mais o que fazer. E aí muitas vezes é em decorrência da estrutura básica, porque não está claro. Ele não sabe exatamente qual é o objetivo específico daquele capítulo. Ou, às vezes, ele não sabe qual o problema, qual é a pergunta que o texto vai responder. Então, é de fundamental importância que você tenha clareza sobre esses aspectos na hora de começar a escrever o seu texto científico. É claro que, em um determinado momento, né, que você está ali no processo inicial ainda, não vai ter clareza sobre todos eles ao mesmo tempo. Mas isso precisa ficar claro para que você dê esse pontapé inicial e depois você vai ajustando ali conforme vai realizando as leituras e realizando a sua escrita. Outra coisa que é super importante é você também sempre olhar para essa estrutura e moldando e aperfeiçoando, porque acontece de os acadêmicos muitas vezes também chegarem lá na frente e aí o texto ele já está tomando outros contornos em decorrência ali da evolução que teve e algo natural, porque a gente vai se familiarizando cada vez mais com a nossa temática, então o texto vai ganhando mesmo outras nuances e aí o acadêmico não volta nessa estrutura. E essa estrutura às vezes precisa ser modificada, porque ela está ali rígida, daquela forma inicial lá, e aí 2 anos depois, né, no caso de um mestrado, ou às vezes 4 anos depois, no caso de um doutorado, o acadêmico ele acaba vendo que aquela estrutura já não corresponde mais ao que ele está fazendo, então fica ali uma coisa diferente entre aquilo que está dito que vai ser feito e aquilo que de fato está sendo feito. Então é sempre muito importante que você vá realizando esses ajustes, vá adequando essa estrutura básica para que ela sempre esteja ali correspondente àquilo que você está praticando no seu texto. Quando você tem clareza sobre a estrutura básica, consequentemente você tem um direcionamento no seu texto. Então você tem clareza sobre os próximos passos, sobre o que você deve fazer lá na frente. E aí o segundo passo é definir aí o esqueleto do seu trabalho. Mas o que é o esqueleto afinal? Bom, antes de a gente começar a escrever, é necessário que a gente tenha conhecimento, entendimento, pelo menos parcial, né, de como que o nosso trabalho vai se constituir, de como que ele vai se organizar. Então é basicamente essa estrutura que o nosso trabalho vai ter. Ou seja, a questão ali justamente de capítulos e de seções, de como que isso vai se organizar. E claro que assim, num primeiro momento, nós não vamos ter clareza sobre quais vão ser os capítulos de fato que vão constituir o nosso trabalho. A gente sempre vai falar aí de um sumário, de um esqueleto que é provisório. Ou seja, quando a gente definir esse esqueleto num primeiro momento, ele não vai ser aquele que vai se manter aí ao longo de todo o processo de escrita. É interessante que a gente sempre pense nesse esqueleto inicial, que é aquilo que faz sentido
sentido naquele momento e depois vá realizando os ajustes, as modificações conforme aí o trabalho vai ganhando corpo. Então, essa provisoriedade aí do esqueleto, ela é essencial naquele momento, para que você consiga aí dar o pontapé inicial para a construção do seu trabalho nesse momento e depois você vai realizando as adequações. E aí a configuração do trabalho científico, ela já tem determinados elementos ali que são fixos e outros que vão ser ali inclusos, dependendo aí da sua linha de pesquisa, dependendo do programa que você está, da sua área, do que o orientador solicitar, enfim. Então é importante que você veja quais são esses elementos. Geralmente, no trabalho tradicional, o que a gente tem? Introdução, referencial teórico, depois os aspectos metodológicos da pesquisa, um capítulo às vezes só para resultados e outro para discussão, ou já direto resultados, né, e análise dos dados, enfim. E depois já entra as considerações finais, referências, e aí vem os elementos, né, como anexos, apêndices, enfim. Essa, então, é uma estrutura tradicional em que há essa distribuição dos elementos, dos capítulos dentro do trabalho. E pode ser que o seu orientador, por exemplo, solicite que, antes do referencial teórico, você inclua ali um estado da arte, uma revisão de literatura. Isso é muito comum de acontecer. Então, você precisa saber quais são os elementos que vão compor ali o seu trabalho. Se você vai ter, de fato, um capítulo de metodologia. Na minha tese, por exemplo, eu não incluí um capítulo metodológico. Eu dissolvi esse capítulo lá na introdução. Às vezes o capítulo metodológico ele está perto da introdução também, vem logo após. Então essa distribuição ela é importante que você saiba para que você consiga conduzir ali, saber quais partes realmente vão constituir o seu estudo. E aí para saber disso, eu sempre recomendo algo que assim é bastante simples, mas que ajuda muito, que é você acessar aí a base de dados ali, de dissertações, de teses do seu programa de pós. E aí você observar nessas dissertações, nessas teses, como que é essa estrutura. Claro que você vai encontrar ali estruturas distintas, então eu sugiro que você, de repente, vá até os textos que foram orientados pelo seu orientador e veja aí algumas semelhanças e veja aquilo que faz sentido naquele momento ali para você dar esse pontapé e iniciar então o esqueleto aí do seu trabalho. E o que então você vai fazer? Basicamente, você vai acessar aí o site do seu programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, naquilo que você está fazendo, e olhar essas teses, essas dissertações que estão lá dispostas para poder fazer uma busca ali. Então, eu vou colocar aqui um mestrado em educação da UFSCar, de uma instituição aí que eu tenho alguns mentorados, tá? Para a gente dar uma olhada. Aqui, então, na aba de cima, a gente tem teses e dissertações, tá? Pode ser que tenha aí uma outra nomenclatura, que seja disposto de forma diferente na página do seu programa. Aí você clica, aqui tá dizendo que vai para uma nova aba, tá? Então, basicamente, aqui vão abrir todos os trabalhos aí que foram defendidos dentro da UFSCar, nessa modalidade, né, do programa de mestrado e doutorado em educação. E a gente vai selecionar um aqui aleatoriamente para abrir e dar uma olhada, então, né, no sumário. E aqui a gente tem, então, uma tese. É importante observar que a gente não vai aqui copiar, né, não se trata disso, mas de se inspirar, de ver aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido dentro dos trabalhos e adotar aquilo que faz mais sentido para que a gente possa construir uma boa base, tá? Aqui, então, o sumário, a gente pode ver que tem a introdução, primeiro momento, primeiro capítulo. Depois tem um capítulo de concepções aqui, que é de referencial. A constituição do sistema também é do referencial. O quarto capítulo, o sentido da supervisão, pode ver que a metodologia está aqui dentro, né? E depois as considerações finais. Então, provavelmente aqui já foi apresentada a metodologia e realizada junto, né, a discussão, por isso que o título não está relacionado a aspectos metodológicos e tudo mais, ou seja, não tem um capítulo específico aqui para metodologia do trabalho, tem um capítulo que provavelmente já vai abarcar também a análise dos dados aqui junto, tá? E aí, então, aqui a gente já pode ver que está diferente daquela forma tradicional que eu tinha mencionado, de colocar introdução, referencial, um capítulo só para metodologia, outro só para análise, depois considerações, mesmo que seja apresentado nessa ordem, tá?
Então, aqui a gente já viu que a metodologia e a análise ela já vem junto, porque na sequência já estão as considerações finais. E aí, em outros trabalhos, pode acontecer diferente. Então, por exemplo, eu deixei esse aqui separado, que, por exemplo, tem a introdução aqui nesse primeiro momento, depois vem problema, delimitação do problema, hipótese, consequências do problema, aqui educação do sistema socioeducativo, enfim, tem uma configuração diferente. A própria introdução ela já está ali fragmentada. E depois vem o capítulo, aí o capítulo tá, como eu disse, né? Eu tinha mencionado essa questão de às vezes o acadêmico puxar os aspectos metodológicos para cá depois da introdução, então é o que acontece aqui, e aí depois sim. Opa, cliquei alguma coisa aqui. E aí, depois sim entra a parte de estado da arte, que seria aquela revisão de literatura, o capítulo teórico, né? Então, aqui o capítulo 3 e o 4 são capítulos teóricos, o 5 também, depois o capítulo 6 que entra com a discussão e a apresentação da temática dos resultados da pesquisa. Aí vem esse monte de sessões, né? Depois conclusões, referências, apêndices e anexos. Então veja que aqui também é uma estrutura diferente. E aí vejam que aqui a gente tem uma outra possibilidade aí de sumário. Tá? Por exemplo, aqui também tem esses elementos que tem nesses itens aqui, de 1 a 5, não são os mesmos, né? São diferentes. Basicamente, aqui é a estrutura básica do trabalho. Depois tem um capítulo que já é o teórico, outro capítulo teórico, aí vem a metodologia de uma forma mais tradicional, como eu falei, e depois vem a descrição e análise dos resultados, e aí então as considerações finais aqui, né, reflexões a partir da síntese dos resultados, algumas considerações finais, colocou como um subtópico aqui, então referências, apêndices, anexos, né. Então veja que esse aqui está mais perto do modelo tradicional, mas nem sempre a gente tem essa fragmentação aqui, né? E aliás, ela é mais, depende muito do programa, ela acaba sendo aí algo bastante opcional, né, de se colocar. Eu particularmente gosto quando é tudo junto, né? A introdução ela já vai mesclando tudo, já vai trazendo todas essas informações que estão aqui dentro dela num texto corrido, mas isso vai também de cada autor, né? De cada acadêmico ou da forma como o orientador mesmo ali vai sugerir que seja realizado. Então, é importante que você veja esses modelos, essas diferentes formas aí de construção do trabalho, desse esqueleto, para que você possa, então, mais uma vez, reforçando aqui, se inspirar, né? Porque não se trata aí de a gente copiar a forma como está aqui, mas olhar aquilo que faz sentido, mais uma vez, e aquilo que não faz sentido. E aí a gente adota aquilo que faz sentido para a gente naquele momento, né, a partir dessa construção inicial que nós estamos propondo na pesquisa. E aí o terceiro passo é ler de forma direcionada para o capítulo. Mas o que isso significa? Gente, simplesmente não dá para a gente traçar lá uma estrutura básica, fazer um esqueleto para o trabalho e dizer assim, não, agora eu vou ler tudo que está relacionado a esse esqueleto aqui. Tudo que eu defini na minha estrutura básica, esses objetivos específicos ali que eu tracei, eu vou sair lendo a respeito de tudo ao mesmo tempo. Não! A gente vai dar um direcionamento para um capítulo. Não precisa abarcar, aliás, não deve abarcar esse todo, porque quando a gente tenta abraçar o todo, a gente não faz nada. O trabalho científico, ele deve ser feito aí a partir de pequenas etapas, de pequenas partes que nós vamos pensando e refletindo e lendo e escrevendo ali dentro do nosso texto. Então não dá pra gente pensar nessa totalidade. Não, agora eu vou escrever o meu texto. Por isso que eu sempre falo, né? Quando é para colocar ali na agenda o que eu preciso fazer naquela semana em relação ao meu trabalho, eu preciso colocar, bom, eu vou fazer leitura sobre o capítulo 1 do meu trabalho e eu vou começar a escrever a seção 1 daquele capítulo. Ou vou iniciar a sessão 2, ou vou dar continuidade à sessão 3, e por aí vai. Então, essa clareza em relação ao que eu vou fazer, ela vai dar um direcionamento. E nós precisamos aí dar esse direcionamento na leitura. A leitura a respeito daquele capítulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns livros. São 3 livros que eu utilizei ao longo da minha tese de doutorado, que foram utilizados ali principalmente dentro de um capítulo, que eles falam sobre cultura. Então esse aqui é o Despertar da Cultura, do Klein e do Edgar.
Esse aqui é Cultura, um conceito antropológico, do Laraia, e esse aqui, O que é Cultura, do Santos. Esses 3 livros, eles embasaram um capítulo ali do meu trabalho. Ah, Camila, mas se tu não utilizasse outros, em outros capítulos esses livros, utilizei. Mas o foco estava naquele capítulo que eu abri sobre cultura, sobre as questões culturais. E aí, quando eu precisei, depois eu os acessei novamente, enfim. Mas eu me debrucei naquele momento específico de escrita daquele capítulo, nesses livros aqui, em outros livros, em outros artigos científicos, para falar sobre cultura. Então, quando a gente está começando, não adianta simplesmente a gente pensar, bom, eu vou agora trabalhar um pouco nesse capítulo, em outro. Não. Quando você está iniciando a sua dissertação, a sua tese, você precisa definir essa estrutura que eu mencionei no primeiro passo, você precisa organizar esse esqueleto para saber como é que está a organização desse seu texto, mas quando você começar a escrever, você precisa dar foco eu chamo assim, a um subtema, porque você tem o tema geral e a cultura, por exemplo, é um subtema dentro daquele meu guarda-chuva que é o meu tema geral da pesquisa. Então você precisa dar foco para aquilo que você vai trabalhar naquele capítulo, para aquele subtema ali específico. Então, é importante que você tenha clareza a respeito disso e faça essas distribuições para que não tente, então, abraçar o todo e acabar não fazendo nada. Então, esses são os 3 passos que eu vejo aí como essenciais para você que está iniciando a sua pesquisa científica. Por quê? Porque é essencial que você, num primeiro momento, defina essa estrutura básica, depois organize esse esqueleto da sua pesquisa, realize as leituras aí direcionadas para o seu capítulo. É importante dizer que essa ordem ela não segue aí uma linearidade, porque isso depende muito do estágio em que você está. Se você não tem o seu tema ainda, não sabe nem sobre o que você quer pesquisar, é importante que você realize leituras no primeiro momento. Agora, se você já tem uma estrutura básica definida e não sabe como que vai se organizar os capítulos, precisa também de leituras. Então, assim, tudo vai depender do momento que você está. Se você tem esses 2 passos já mais engatilhados, então já pode entrar direto na questão da leitura ali para a formação do capítulo, de como que isso vai se consolidar. Mas não deixe de fazer esses 3 passos, porque eles são essenciais, eles me auxiliaram lá no início da construção da minha dissertação, da minha tese de doutorado, e foi o que eu segui e que deu muito certo. Se você gostou desse vídeo, então já deixa aqui o seu like, já se inscreve também no canal para não perder nenhum conteúdo daqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!